Bom, nós vamos começar a discutir as questões propostas do livro Conexões com a Física, volume 2, página 19. E vamos lá então à primeira questão. No café da manhã de Débora são servidas 2 jarras contendo massas iguais de leite, sendo uma de leite gelado e a outra de leite quente. Débora afirma que a jarra com leite gelado tem menos calor que a jarra com leite quente. Ela diz também que a jarra com leite quente tem maior energia interna que a jarra com leite gelado. As afirmações de Débora estão corretas? Justifique sua resposta. Bom, a primeira coisa que nós temos que saber para resolver essa questão é que temperatura não é igual a calor. Então, temperatura é um conceito diferente do conceito de calor. A temperatura é uma propriedade que o corpo pode ter, e enquanto que calor é uma forma de energia, né? Mas essa energia, ela não é uma energia que o corpo possui, é uma energia que ocorre num processo de transferência é, de, do corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Então, só para a gente entender isso, né? Se a gente tem, por exemplo, um corpo, esse corpo A, ele está a temperatura de 10 graus Celsius e o corpo B está uma temperatura aqui de 5 graus Celsius. Então, se eu colocar um corpo próximo ao outro, há esse processo de transferência de energia, e essa energia que é transferida do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, nós chamamos de calor, né? Se eu observar agora 2 objetos, então vamos imaginar que eu tenho um objeto. A temperatura desse objeto é uma temperatura de 2000 graus Celsius, por falar aquele objeto A, e próximo a ele, isolado termicamente do meio, esses dois corpos A e B, eles estão isolados termicamente do meio, e A está próximo a B, e B também tem uma temperatura de 2000 graus Celsius. Há transferência de energia de A para B? Não há, né? Então aqui, como os corpos têm temperaturas iguais e estão isolados termicamente do meio, não há passagem dessa energia chamada calor do corpo A para o corpo B, apesar deles estarem a uma temperatura bastante elevada, né? E se eu tivesse como último exemplo um corpo A, vamos supor que o corpo A tem temperatura de menos 20 graus Celsius, enquanto que o corpo B está a uma temperatura de menos 10 graus Celsius, eles estão a temperaturas baixas, né, em relação à temperatura ambiente que nós estamos acostumados. Existe transmissão de calor? Existe essa energia térmica chamada calor sendo transmitida do corpo A para o corpo B ou do corpo B para o corpo A? Existe, né? A energia vai ser transferida do corpo de maior temperatura, então menos 10 é uma temperatura maior que menos 20, para o corpo de menor temperatura. Então aqui o calor ele é transmitido de B, que está a uma temperatura maior, para o corpo A, que está a uma temperatura menor. E até quando ocorre essa transmissão de calor? Até que eles atinjam aquilo que a gente chama de equilíbrio térmico. O que acontece no equilíbrio térmico? A temperatura dos dois corpos se iguala. Então, quando a temperatura do corpo A for exatamente igual à temperatura do corpo B, a gente diz que eles estão em equilíbrio térmico e não há mais a passagem de calor do corpo A para o corpo B, né? Agora, quando a gente fala que um corpo tem energia interna, então essa energia interna que o corpo possui, ela é proporcional à temperatura do corpo. Olha que interessante, quanto maior a temperatura do corpo, maior a energia interna. Mas ela também está ligada ao número de moléculas que esse corpo tem, né? Então, quanto maior o número de moléculas e maior a temperatura desse corpo, ele tem uma energia interna maior. Tudo bem? Então, diante dessas informações e dessa discussão, dá para a gente discutir a questão número 1, né? Então, a primeira afirmação, né? A jarra com leite gelado tem menos calor que a jarra com leite quente? Não, porque um corpo ele não possui calor, né?
Eu não posso nunca dizer isso. Então, um corpo tem menos calor que o outro? Não. Calor só existe quando tem um processo de transmissão de energia. Então, essa primeira afirmação está errada. Então, a afirmação falsa, né? Por conta da explicação dada. E o segundo, ela diz também que a jarra com leite quente tem maior energia interna que a jarra com leite gelado. Essa segunda afirmação é uma afirmação verdadeira, né? Por quê? Porque a energia interna é uma propriedade do objeto e ela é proporcional ao número de moléculas que o objeto tem. Como as duas substâncias são leite e têm massas iguais, tem o mesmo número de moléculas. Posso pensar dessa forma, né? E aí, a temperatura do leite, o leite que está a uma temperatura maior, ele tem maior energia interna. A energia interna está ligada com o grau de vibração das moléculas desse corpo. Então, essa afirmação é verdadeira. O leite com temperatura maior, né, o leite quente, que a gente diz, tem maior energia interna que a jarra com leite gelado. Tá bom? Agora vamos para a segunda questão. Quando colocamos corpos em um mesmo recipiente termicamente isolado, ocorre transferência de energia entre eles até ser atingido o estado de equilíbrio térmico. Quais as condições necessárias para haver calor, ou seja, para ocorrer transferência de energia interna entre os corpos? Isso ficou claro na explicação anterior, né? Então, só vai haver transferência de energia entre os corpos, e essa energia na forma de calor, quando a temperatura de um corpo, exemplo do corpo A, for diferente da temperatura do outro corpo, que é a temperatura do corpo B. Se os dois corpos estiverem em um local termicamente isolado e eles tiverem a mesma temperatura, não importa se é uma temperatura elevada, uma temperatura baixa. Se eles estiverem à mesma temperatura, não haverá transferência de calor, ou seja, dessa energia interna entre eles, tá? Bom, questão 3. 3 pequenos cubos de diferentes substâncias e marcados respectivamente com as letras que representam a inicial do material de que são feitos, então M madeira, A acrílico e B borracha, são colocados em um ambiente termicamente isolado. Os cubos M e A estão encostados e à mesma temperatura do corpo B. Poxa, então a temperatura de M é igual à temperatura do bloco B e a temperatura do cubo A é igual à temperatura do bloco B. Considerando essa situação, leia as afirmações a seguir e classifique cada uma como verdadeira ou falsa. Em seguida, justifique sua classificação. Os 3 corpos têm energia interna nula. Bom, a energia interna ela depende da temperatura do objeto e do número de moléculas que esse objeto tem. Então, os 3 corpos têm energia interna nula? Não, essa afirmação é falsa, né? Eles dão temperaturas diferentes, mas não. Os cubos M e A estão em equilíbrio térmico? Bom, então vamos pensar. Os cubos M e A estão encostados e à mesma temperatura do cubo B. Então, se M está à mesma temperatura de B e A está à mesma temperatura de B, o que eu posso concluir? Que M e A estão à mesma temperatura, ou seja, eles estão em equilíbrio térmico. Essa afirmação é verdadeira, né? Terceira, a diferença de temperatura entre os cubos A e B é diferente de zero. Puxa, se a temperatura de A é igual à temperatura de B, então a diferença, né, temperatura de A menos temperatura de B, isso é igual a zero. Isso não é diferente de zero, então essa afirmação é falsa. A última afirmação. O calor contido em cada um dos 3 cubos é o mesmo. Bom, um cubo não contém calor, ele contém energia interna. O calor só ocorre quando há transferência de energia, né? Então, essa afirmação aqui, eu falo que é uma afirmação falsa também, tá? Vamos para a discussão da última questão. A lei zero da termodinâmica afirma: se 2 corpos A e B estão em equilíbrio térmico com um terceiro corpo C, então eles estão em equilíbrio térmico entre si. Ou seja, se a temperatura de A é igual à temperatura de C, então, se A está em equilíbrio térmico com C, a temperatura de A é igual a de C. Se B está em equilíbrio térmico com C,
Então, a temperatura de B é igual à temperatura de C. O que eu concluo, né? Que a temperatura de A é igual à temperatura de B. Né? Essa aí é a afirmação do nosso problema, é a afirmação que é a afirmação da lei zero da termodinâmica. Considere as temperaturas A, B e C para cada um dos corpos A, B e C, respectivamente. A expressão matemática entre essas temperaturas, que corresponde à lei zero, pode ser escrita da seguinte maneira: TA igual a TB, que é igual a TC. Considere um corpo D que não esteja em equilíbrio térmico com D e F. Então, o que eu sei? A temperatura de D é diferente, né? Se esse corpo D não está em equilíbrio com E, e por sua vez, considere um corpo D que não esteja em equilíbrio térmico com o corpo E, e que então, temperatura de D é diferente de E, por sua vez, não esteja em equilíbrio com F. Então, a temperatura em E é diferente da temperatura em F, né? Represente por meio de expressões matemáticas as relações entre as temperaturas dos corpos D, E e F, que é o que nós estamos fazendo. Se D não está em equilíbrio térmico com E, a temperatura de D é diferente de E. Se E, por sua vez, não está em equilíbrio térmico com F, a temperatura de E é diferente da temperatura de F. E a gente pode concluir também que a temperatura de D é diferente da temperatura de F, tá bom? Bom, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, por favor, a gente vai estar no atendimento, eu e Adriel no atendimento às quartas-feiras, das 10 às 11. Estejam presentes com a gente, tá bom? Vocês vão estar prestando vestibular ainda, vocês prestaram o Enem, mas a gente sabe que tem outras provas que vocês vão prestar ainda, né? Então a gente está aqui para ajudar, tá bom? Um beijo bem grande para vocês.